Olá pessoal, inscreva-se, curta, compartilhe e vamos a mais um vídeo. Dado o triângulo da figura, calcule x e y. Então veja só, eu peguei aqui ó, um compasso aqui, tá? E assim, no olho, eu peguei e fiz mais ou menos aqui a circunferência que circunscreve esse triângulo, tá? Não tá bem certa porque ela tá aqui, mas eu vou fazer aqui na caneta aqui que vocês vão ver que tem uma circunferência aqui, tá? Meio forçadinha aqui, né, na caneta com compasso aqui, ó, tá? Então, essa circunferência aqui é uma circunferência que circunscreve o triângulo, ok? E essa circunferência, ela tem um raio, aqui, ó, ok? Então, existe uma lei chamada lei dos senos, tá? Tem a lei dos cossenos e a lei dos senos. O que diz a lei do seno? Ela diz que 2 vezes o raio é igual à razão entre a medida do lado e o seno do ângulo oposto. Então, vamos pegar isso aqui, por exemplo. Então, 2r vai ser igual a raiz de 2 sobre o seno de 45 graus, tá? Também vai dizer que esse 2r é igual a x sobre o seno de 60 graus, tá? E também diz que o y, tá? Diz que o y sobre o seno desse ângulo aqui, ó. Mas o ângulo aqui não tá escrito aqui. Como é que a gente faz? Bom, a gente também sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, ou seja, 60 graus mais 45 graus mais esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, tem que dar igual a 180 graus, tá? 60 mais 45 dá 105. 105 para 180 dá 75. Então, quer dizer que alfa é igual a 75 graus. Ó, 75 graus. Então, o 2r que vai ser isso, que vai ser isso, e que vai ser y sobre seno de 75 graus. Tá bom? É isso que a lei do seno diz. Ela diz que 2 vezes o raio é o lado sobre o seno do ângulo oposto. Qualquer um dos lados, ok? Aí você fala, mas como é que a gente calcula o raio? Não preciso calcular o raio aqui. Por que eu não preciso calcular o raio? Porque como 2 vezes o raio é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, eu, em vez de igualar a 2 vezes o raio, eu pego essa fração aqui e igualo a essa fração, por exemplo. Aí eu consigo achar o x. Tá? Olha só. Raiz de 2 sobre seno de 45. Seno de 45 é o quê? É raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual ao quê? Isso aqui, ó. X sobre seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Ó, eu tenho aqui duas frações, né? Essa fração é igual a essa fração. Então, eu posso multiplicar em x, tá? Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais fácil aqui, olha só. Ó, em vez de multiplicar em x, olha só. O que está em cima aqui, porque raiz de 2 é raiz de 2 sobre 1. Então, o que está em cima dessa fração e o que está em cima dessa fração pode ser simplificado. Então, esse raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Raiz de 2 por raiz de 2 dá 1. Então, deu 1 sobre meio, certo? Só que esse que está desse lado eu também posso simplificar, o que está embaixo com o que está embaixo. Então, 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Então, deu 1 sobre 1. Então, isso aqui deu 1. E aqui deu x sobre raiz de 3. Pega esse raiz de 6 e passa para lá multiplicando. Então, fica aqui x é igual a raiz de 3. Tá? Então, eu já achei uma das coisas que o problema me quer, né? É o x. Aí, agora, para achar o y, o que eu faço? Aí você fala, aplica agora nessas duas aqui. Só que tem um detalhe. Seno de 45 eu sei de cor, é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 eu sei de cor, é raiz de 3 sobre 2. Mas seno de 70 eu sei de cor? Olha, seno de 75 não tenho, não sei de cor, tá? Apesar de que quem já estudou lá a trigonometria, né, mais a fundo, não trigonometria do triângulo somente, mas a trigonometria do modo geral, sabe que existe uma fórmula que é assim, ó, seno de A mais B vai ser seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Tá? Então, o A mais B pode ser o quê? 30
e 45, porque 30 mais 45 dá 75. Então aqui vai ser seno de 30, 45, né? E esses aqui eu tenho como calcular. Porém, se eu não sei isso, e aí? Faz o quê? Então, além dessa lei do seno, que essa aqui é a lei do seno, certo? Tem a lei do cosseno. Lei do cosseno. Tá? E a lei do cosseno diz o quê? Diz que um dos lados ao quadrado vai ser igual, sempre põe mais aqui, vai ser igual ao outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Aí você fala, isso é Pitágoras. Não, mas a lei do cosseno diz mais, diz que aí você vai fazer menos esse, duas vezes esse, B vezes C, vezes cosseno do ângulo formado entre esse e esse. Eu vou chamar aqui de θ, tá? Então, eu vou aplicar a lei dos cossenos aqui, por quê? Porque eu não sei o seno de 75. Mas eu vou aplicar essa lei dos cossenos não ao y, né? Não vou colocar y ao quadrado aqui. Por quê? Se eu colocar y ao quadrado, eu tenho que dizer qual que é o cosseno de 75. E eu também não tenho. Não tenho nem o seno de 75, nem o cosseno. Então, eu vou aplicar, por exemplo, para o x aqui, ó. Tá? O a vai ser o x, o b e o c vão ser o raiz de 2 e o y. Então vai ficar assim, ó. O x é raiz de 3, né? Então vai ficar... vou só preencher aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado igual a y ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, tá? Menos 2 vezes y vezes raiz de 2, tá? Vezes o que? O cosseno do ângulo oposto ao x, que é 60. Então, cosseno de 60 graus, tá? Agora eu vou aplicar... x é raiz de 3, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, igual a y ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado, já vou colocar que é 2, tá? Aqui vai ficar menos 2y raiz de 2, vezes cosseno de 60 é meio, tá? Então, o 2 daqui com o 2 daqui simplifica, tá? Esse raiz de 3 ao quadrado é 3, e eu vou jogar esse 3 para o lado de lá, então vai ficar y ao quadrado, menos y raiz de 2, menos raiz de 2y, tá? E aqui ficou mais 2, esse aqui veio para cá, menos 3, igual a zero. Tá? Então, na verdade, eu tenho uma equação do segundo grau aqui, tá? Menos 1 igual a zero. Onde um dos coeficientes é raiz de 2. Tá? Como é mais fácil aqui aplicar Bhaskara aqui do que tentar fatorar, tá? Eu vou aplicar Bhaskara, e Bhaskara é o quê? É menos b, então b é menos raiz de 2, menos raiz de 2 é da raiz de 2, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então menos raiz de 2 ao quadrado dá 2, menos 4ac, só que menos 4 vezes o a e o a vezes o c dá menos 1, menos 4 vezes menos 1 mais 4. Tudo sobre 2 vezes o a, que é 2. Tá bom? Então, isso aqui ficou que o y vai ser, então, raiz de 2 mais ou menos raiz de 6 sobre 2. Então, aqui eu tenho duas respostas. Quer dizer que o y pode ser duas coisas? Não. Ele não pode ser dois valores, ele só pode ser um, porque esse triângulo é um só, tá? É um só. O que acontece é que quando a gente aplica a lei do cosseno, tá? Dependendo da letra que a gente colocar, ele vai dar duas respostas. Uma equação de segundo grau, ela pode dar uma, nenhuma, ou duas respostas. Nesse caso, ela deu duas. E eu que tenho que descobrir qual que é. Então, olha só. Quem que é maior? Raiz de 2 ou raiz de 6? Raiz de 6 é maior. Então, se eu fizer raiz de 2 menos raiz de 6, vai dar negativo isso aqui. E o y não pode ser negativo. Então, esse menos a gente descarta. E a gente chega à conclusão que o y, então, vai ser o quê? Raiz de 2... mais raiz de 6 sobre 2. Ok? Então, essas são as duas respostas, o x e o y. Aplicando as duas leis que a gente sabe. A lei do seno primeiro, né, para achar uma delas, e a lei do cosseno segundo. Como eu falei, tem duas possíveis soluções, né? Uma ou outra é usando isso daqui, tá? Que daí você usa esse aqui e aplica lá na lei do seno mesmo e vai, tá bom? Então é isso aí, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários do vídeo. Não esqueça, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você conhece o que você tem estudado por aqui, tá bom? É isso aí e até a próxima.